Casos de pessoas abduzidas por UFOs acontecem por todo o mundo. Geralmente, suas vítimas são posteriormente deixadas próximas ao local da abdução, mas em outras vezes muito distantes, como em outras cidades e até mesmo em outros países. Porém, mais inusitados ainda são os casos em que automóveis, juntamente com seus motoristas e até passageiros, são abduzidos. No vídeo de hoje, apresentaremos alguns desses casos que foram pesquisados pelo ufólogo Edson Boaventura Jr. Em 1968, na divisa do Brasil com o Uruguai, um casal pertencente à família Kovarik partiu à noite em seu Fusca para o Uruguai, tendo sua viagem de lua de mel interrompida inesperadamente em certa parte da estrada. Segundo o relato do casal, ambos foram tomados por intensa sonolência durante o percurso e só acordaram com o nascer do sol, em um caminho um pouco diferente. Prosseguindo a viagem, resolveram parar em um povoado para perguntar se já estavam próximos à capital uruguaia, Montevidéu. Surpresos, souberam então que estavam no México. Um artigo assinado por Paulo Poli, do Jornal do Comércio, datado de 5 de março de 1969, corroborava esse relato e acrescentava ainda mais detalhes surpreendentes. Na matéria, havia informação de que os recém-casados não portavam passaportes e, portanto, estavam ilegalmente no México, sendo conduzidos às autoridades locais para averiguações. A matéria também afirma que as duas testemunhas permaneceram nos Estados Unidos por quase 4 meses antes de voltar ao Brasil, tendo passado inclusive algumas semanas em uma clínica psiquiátrica devido ao trauma sofrido. Por fim, a matéria afirmava que o carro, um Volkswagen, apresentava a capota queimada e foi comprado pela NASA por $10 mil. Um caso anterior, também ocorrido no extremo sul do Brasil, mas desta vez na cidade de Santana do Livramento em 1967, foi publicado de forma inédita na revista UFO número 187, de abril de 2012. 4 testemunhas confirmaram um fato curioso ocorrido com Romeu Tavares, que voltando do clube balneário Santa Rita, teve seu carro, um Fusca Verde do ano de 1961, envolto em uma espécie de redemoinho que o suspendeu no ar, ao som do voo, por cerca de 2 km antes de voltar à estrada. Outros casos envolvendo esse fenômeno curioso com automóveis também foram descritos resumidamente no boletim número 7273 de janeiro a abril de 1970, editado pela Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores. Por exemplo, na página número 152, consta um caso ocorrido no dia 15 de janeiro de 1969, na rodovia Presidente Dutra, e que também foi publicado no jornal carioca Diário de Notícias, em sua edição de 18 de março de 1969. No boletim de pesquisas ufológicas está escrito: há rumores de que 2 pessoas foram transportadas por disco voador quando viajaram em seu carro na Presidente Dutra, de lá para uma unidade norte-americana junto à fronteira mexicana. O carro trazia marcas de gancho do veículo transportador. Outro casal brasileiro, de nome Zambuja, teria sido transportado para o México em seu carro em circunstâncias análogas. Outro caso, desta vez ocorrido próximo à cidade de Palhoça, em Santa Catarina, no dia 13 de julho de 1969, envolveu 4 comerciantes e foi publicado 9 dias depois no periódico carioca O Jornal, tendo a atenção despertada por parte das autoridades locais que realizaram um inquérito em investigações sigilosas. O incrível acontecimento relatado na matéria jornalística com o título "Disco voador transportou carro com 4 passageiros" mencionava que as testemunhas José Manuel Gonçalves Cáceres, Onílio José da Silva, José Sidmar Barbosa e Moisés Couto, durante uma viagem de negócios numa Kombi de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, para Florianópolis, em Santa Catarina, ao chegarem na altura da cidade de Palhoça, por volta das 9 horas da noite, se depararam com um disco voador planando a baixa altura. Eles contaram que no momento do encontro com a nave, que se deu em uma curva da rodovia,
a pista estava deserta e barrenta, devido a uma fraca chuva que caía no momento. Momentos de pânico foram vividos pelas testemunhas quando foram envoltos em uma intensa luminosidade emitida pelo objeto, enquanto o sistema elétrico da Kombi era totalmente desligado, e simultaneamente escutavam um zumbido de uma enceradeira ou liquidificador. Em seguida, a Kombi foi levada ao ar pelo disco voador, e os ocupantes sentiram calor e uma pequena falta de ar, sendo que não souberam precisar quanto tempo ficaram nesta situação e em que distância foram deixados posteriormente, em um ponto mais adiante daquela rodovia. O veículo foi deixado lentamente no solo e totalmente desligado. As testemunhas afirmaram que o disco voador se posicionou a cerca de 500 metros de distância e a cerca de 100 metros de altura, quando então as luzes e o rádio da Kombi voltaram a funcionar normalmente. Porém, sentiram um cheiro forte e similar ao de um transformador queimado. Segundo a descrição das testemunhas, o objeto voador tinha o formato de 2 bacias viradas, com 10 metros de comprimento por 4 metros de altura. Possuía 3 ou 4 janelas elípticas na parte superior da aba, parecendo ser aluminizado, e por trás das janelas se viu uma luz mais clara de tonalidade avermelhada. Através das janelas foi percebido vultos que se movimentavam dentro do objeto e uma luz vermelha de pequenas proporções girava constantemente em volta daquela estrutura. Mais alguns quilômetros à frente, olhando pelo vidro traseiro do automóvel, eles viram o mesmo objeto voador imobilizar também um caminhão cheio de carga que tinha a placa da cidade catarinense de Biguaçu. O disco voador fez um movimento ondulatório e partiu velozmente em direção ao mar. Ao se aproximarem do caminhão, seu motorista disse que estava morrendo de medo. Então, a Kombi e o caminhão seguiram juntos em comboio até Florianópolis. Durante o caminho até a capital, eles perceberam no asfalto alguns pontos secos, apesar da chuva. Eram várias marcas circulares. Logo que chegaram a Florianópolis, eles se hospedaram no Hotel Majestic e chamaram um médico para atender Moisés Couto, que não estava bem. No teto da Kombi havia um círculo queimado. Posteriormente, as autoridades fizeram um relatório do caso. No final do mês de outubro de 1999, Edson Boaventura esteve em Florianópolis e conseguiu localizar uma testemunha que presenciou o nervosismo dos ocupantes da Kombi quando chegaram à noite no Hotel Majestic. O proprietário deste, Gentil Reinaldo Cordioli, confirmou toda a surpreendente história vivida pelos 4 comerciantes. Cordioli disse: Moisés chegou com crise de vômito. No dia seguinte, o Dr. Barreto medicou e informou que poderia ser vômito de origem nervosa, o aconselhando a voltar para Novo Hamburgo. O Espanhol Gonzalez estava com uma alergia nas sobrancelhas. Já no dia 25 de agosto de 1977, 4 policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Santo André, em São Paulo, realizavam uma ronda nas proximidades da represa do Pedroso. As testemunhas deste episódio foram o cabo José Nascimento de Oliveira, o soldado motorista Luiz Fernandes Filho, os soldados auxiliares Antônio Carlos Fonseca e Arsênio Posidônio Costa. Segundo os jornais Diário do Grande ABC, de 31 de agosto de 1977, e Diário da Noite, de 3 de setembro de 1977, que noticiaram o caso, a aparição se deu por volta das 8h30 da manhã, quando os policiais notaram a presença do objeto voador em cima do morro. Ele estava parado, logo acima do morro e sem emitir qualquer ruído. Logo após o primeiro impacto, andamos uns 6 metros do local onde avistamos o objeto e paramos o carro, explicou o soldado Fernandes. Os policiais tentaram uma aproximação para fotografá-lo, mas tinham a impressão que o disco voador se afastava ou diminuía de tamanho quando eles avançavam na sua direção. Assim, o soldado Fernandes resolveu fotografá-lo. Tirando 2 fotos logo após isso, o disco voador desapareceu. Os policiais pediram apoio para outras viaturas, enquanto que o cabo Nascimento comunicava o quartel-general do ocorrido. Então, os policiais levaram o filme para ser revelado. Segundo Naoto Yoshida, funcionário da loja que revelou o negativo, os policiais estavam com muita pressa para ver o resultado da revelação. Então logo revelei o filme, o coloquei direto no amplificador, quando o correto seria deixá-lo no fixador,
por pelo menos 3 minutos. Com isso, após revelar a primeira foto, o negativo se estragou, afirmou Naoto. Posteriormente, as fotos foram gentilmente cedidas pelo coronel Bonifácio Gonçalves, comandante interino da Companhia de Polícia Militar de Santo André, para matérias jornalísticas. No primeiro semestre do ano 2000, Edson Boaventura conseguiu o endereço do soldado Fernandes, que o atendeu em sua residência no litoral paulista. Durante a entrevista, Fernandes disse que na época os militares envolvidos, após as primeiras notícias jornalísticas, foram recolhidos e proibidos de dar entrevistas sobre o assunto. Por outro lado, tiveram que falar com o serviço reservado da polícia e da aeronáutica. A aeronáutica confiscou as fotos. Fotos e negativos foram para análise. Passados 6 meses, veio gente de outro país, americanos, e demos entrevista. Os americanos foram no local, trouxeram aparelhos e mediram a radiação. Constataram um campo muito forte. Depois me levaram no escritório e me mostraram alguns aparelhos, vídeos, afirmou Fernandes. Sobre o disco voador fotografado, ele complementou: estávamos na estrada do Clube de Campo e vimos um objeto com um domo de formato de um carmanguia de mais ou menos 3 metros de diâmetro, de cor prateada, e notei um alto relevo naquela estrutura. Ao final da entrevista, Fernandes fez um desenho do objeto, um croquis do local do avistamento e entregou fotos do disco voador. Todavia, a má conservação daquele material fotográfico prejudicou um pouco a nitidez do objeto em questão. Em 2002, Boaventura soube de outro caso que ocorreu exatamente 2 dias depois do avistamento do UFO pelos policiais, também em Santo André. Sérgio Cazu contou que, na manhã de sábado, dia 27 de agosto de 1977, ele viveu uma experiência muito estranha, que jamais esqueceu. Ele contou: era por volta das 7h10 da manhã e eu me dirigia para a represa, pela estrada do Pedroso, em Santo André, com o objetivo de pescar tilápias, traíras e lambaris, como de vez em quando eu fazia. De repente, vi um objeto redondo com cúpula prateada que veio na minha direção. Fiquei com medo e no começo não escutei barulho, mas quando ele levantou meu automóvel, senti um calor e ouvi um barulho parecido com o zumbido de um transformador. Em segundos, Cazu e seu Fusca branco foi levantado ao ar pelo UFO por cima da copa das árvores e, muito velozmente, viu que sobrevoava a represa. Em seguida, ele perdeu os sentidos. Acordei, olhei no relógio e eram 7h20. Estava meio atordoado, meio sonolento e percebi que estava numa estrada diferente, de terra. Parei e perguntei para o moço que passava no local e descobri que estava na estrada velha de Ribeirão Pires, próximo ao Rio Grande. Como pode isso? Complementou sua narrativa. A testemunha informou que foi complicado voltar para a cidade de Santo André e que demorou cerca de 1 hora ou mais, pois estava em outro município e a represa Billings ficava bem no meio do caminho. Cazu voltou para sua residência sem pescar nenhum peixe e resolveu não falar no assunto no mesmo dia. Comentou o fato posteriormente e disse ainda que teve irritação nos olhos e até hoje não sente mais vontade de pescar. Quando questionado sobre o tamanho e aparência do objeto voador, estimou em cerca de 4 metros de diâmetro, mas não conseguiu prestar atenção em detalhes do objeto, pois foi tomado de pavor naquele momento. Por que nas décadas de 60 e 70, em alguns casos, a abdução se processava juntamente com o automóvel? Qual seria o objetivo destas abduções relâmpagos? O que ocorria com a testemunha, além dos efeitos fisiológicos, durante esse pequeno tempo suspenso ao ar? Esta abordagem por parte dos UFOs não vem se repetindo na atualidade, pelo menos por enquanto, parecendo que essas ocorrências ficaram restritas no passado.